Olá, turma! Que bom poder estar com vocês mais uma vez. Que hoje o Senhor Jesus possa estar abençoando as suas vidas, os seus familiares, de uma maneira muito especial. Que chuvas de bênçãos possam chegar até os seus lares, ok? Então, turminha, hoje nós vamos fazer uma revisão, certo? Iremos falar sobre sílaba, sílaba tônica e classificação silábica. Você consegue lembrar quais são as classificações silábicas que as palavras recebem? Consegue lembrar como fazer para identificar a sílaba tônica de uma palavra? E quando você encontra a sílaba tônica, como ela é classificada? Então, se você está com alguma dúvida, me acompanhe agora, porque este é o momento de você solucioná-las, certo? Então, preste bastante atenção. Vamos lá! Vamos falar sobre sílaba e classificação silábica e sílaba tônica. Então, turma, o que é sílaba? Sílaba é um som ou grupo de sons pronunciados de uma só vez. Lembram que falamos sobre isto? Sílaba é um som ou um grupo de sons pronunciados de uma só vez. Observem aqui esta palavra. Temos a palavra felicidade. A palavra felicidade possui várias sílabas e cada uma delas apresenta um som diferente do outro. Ouça com atenção. Fé, li, si, da, de. Cada uma destas sílabas tem um som diferente do outro. Quantas sílabas a palavra felicidade possui? Isso, possui 5 sílabas. Então, sílaba é um som, tá? Ou um grupo de sons pronunciados de uma única vez. As sílabas, elas possuem, as palavras, elas possuem uma classificação silábica, tá? E quais são as classificações silábicas que as palavras recebem? Lembrem-se que as palavras, elas recebem a classificação silábica de acordo com a quantidade de sílabas que elas possuem. Então, como é que nós classificamos as palavras de acordo com a quantidade de sílabas que ela tem? Isso. Classificamos em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. A classificação das palavras, de acordo com a quantidade de sílabas que elas possuem, são dadas desta maneira: monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Palavras monossílabas. O que são palavras monossílabas? Isso. São palavras que possuem apenas uma
monossílaba, tá? Palavras monossílabas são aquelas que possuem apenas uma sílaba. Vamos dar uns exemplos de palavras monossílabas. Céu e fé. Essas duas palavras são classificadas em monossílabas porque nós não podemos separar as sílabas, certo? Elas apresentam apenas uma sílaba e por isso não pode ficar separado. Observe que a palavra fé, ela possui duas letras. E lembre-se que eu falei para vocês na aula passada que nós nunca podemos ter uma sílaba formada somente por consoantes. Até podemos ter sílabas formadas por vogais, mas só por consoante não. Então, nós não podemos separar essas duas letrinhas que formam a palavra fé, ok? Então, palavras monossílabas são aquelas que apresentam apenas uma sílaba. Dissílabas. O que são palavras dissílabas? São palavras que possuem duas sílabas, tá? Toda palavra que possui duas sílabas, nós chamamos de dissílabas. Aí eu tenho o exemplo da palavra feliz e a palavra amor, tá? Feliz e amor. Duas sílabas. Aí temos aqui trissílabas. O que são palavras trissílabas? Isto são aquelas palavras que possuem três sílabas, né? Palavras com três sílabas são classificadas em trissílabas. Aí temos como exemplo caderno e escola, ok? E palavras polissílabas? O que são as palavras polissílabas? Isso, palavras polissílabas são aquelas que possuem 4 ou mais de 4 sílabas, tá? Palavras polissílabas, elas podem ter 4, 5, 6 ou mais sílabas, tá? Toda palavra que tiver mais de 3 sílabas, elas já são classificadas de polissílabas. Aí temos o exemplo da palavra esperança, que possui quantas sílabas? Isso mesmo, 4 sílabas. E da palavra felicidade, que possui quantas sílabas? 5, tá? Então, a palavra esperança possui 4 sílabas e a palavra felicidade possui 5 sílabas. E as duas são classificadas em polissílabas. Agora nós vamos recordar um pouco sobre as sílabas tônicas. O que é sílaba tônica, né? Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade dentro da palavra. Ou seja, o que quer dizer essa intensidade? É aquela que tem mais força dentro da palavra. É aquela que se prolonga mais, que demora mais quando nós vamos pronunciar uma palavra, tá? A sílaba tônica, ela pode estar em 3 posições dentro da palavra. Ela pode ser encontrada na última sílaba, na penúltima sílaba ou na antepenúltima sílaba, tá? Toda palavra possui uma sílaba tônica e esta sílaba tônica
ela pode estar em uma das 3 posições que eu acabei de falar. Ou na última, ou na penúltima, ou na antepenúltima sílaba. Lembrando que para você identificar a sílaba tônica da palavra, basta você pronunciar esta palavra e observar qual foi a sílaba que você falou com mais força, tá? Só que a tia aqui, ela explicou para você e deu uma sugestão, tá bom, gente? Não quer dizer que seja obrigatório você fazer isso. Eu dei uma sugestão para facilitar para você identificar a sílaba tônica da palavra. Que sugestão foi essa? Só você chamar pela palavra. Quando você chama por uma palavra, você consegue identificar qual é a sílaba que mais demora na hora que você está falando. E essa sílaba que mais demora, que mais se prolonga, que tem mais força, ela é quem? É a sílaba tônica. Só que quando você for usar essa estratégia, tá? Não é necessário você falar muito alto. Você pode falar baixo, que mesmo assim você consegue identificar a sílaba tônica da palavra, ok? Vamos ver aqui. Temos a palavra verdadeiro, tá? Esta palavra possui 4 sílabas, ok? Então, como é que nós fazemos para identificar a posição das sílabas? Saber qual é a última, qual é a penúltima e qual é a antepenúltima. É só você ir avaliando a palavra de trás para frente, tá bom? Então, qual é a última sílaba da palavra verdadeiro? Isso mesmo, é o ró. Verdadeiro. É a última sílaba identificada. É essa que está marcada bem aí. Então, perto da última sílaba vai estar quem? A penúltima sílaba. E quem é a penúltima sílaba? D. Perto da penúltima sílaba vai estar quem? A antepenúltima sílaba. Então, observem de trás para frente. Última, penúltima e antepenúltima. Depois que você consegue identificar a posição das sílabas, você vai classificar, né? Nós já temos aqui a palavra verdadeiro e temos a posição das sílabas. Já sabemos quem é a última, quem é a penúltima e qual é a antepenúltima. Agora nós vamos identificar qual das sílabas é a mais forte. Verdadeiro. Qual foi a sílaba que mais se prolongou? Foi o D. Se você encontrar dificuldade somente em pronunciar a palavra, você pode usar a estratégia chamando. Verifica como vai dar a mesma resposta. Verdadeiro. Qual foi a que mais demorou? Foi o D. Então, a sílaba tônica da palavra verdadeiro é D. Ok? Muito bem. Então, vamos continuando. As sílabas tônicas, elas possuem uma classificação, tá? De acordo com a posição em que a sílaba tônica se encontra, ela recebe uma classificação. Se ela estiver na última sílaba, ela recebe um nome, na penúltima recebe outro nome e na antepenúltima recebe um outro nome. Você consegue lembrar quais são estes nomes?
quais são as classificações das sílabas tônicas? Isso. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. A classificação da sílaba tônica é esta: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quando é que nós classificamos a sílaba tônica em oxítona? Quando a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é a última. Quando nós classificamos a sílaba tônica em paroxítona? Isso, quando a sílaba tônica é a penúltima. Quando a sílaba mais forte, aquela que demora mais, ela é a penúltima. E quando que a sílaba tônica é chamada de proparoxítona? Quando a sílaba tônica é a antepenúltima. A sílaba mais forte é a antepenúltima. Então, a classificação da sílaba tônica é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Aí temos aqui palavras oxítonas, tá bom? Aí temos aqui feliz, também, salvação e renascer. Observem aqui, as 4 palavras são chamadas de oxítona, tá? Porque essas 4 palavras, as sílabas tônicas dela, na verdade, são oxítonas. Por quê? Porque a sílaba mais forte destas palavras está na última posição. Feliz. A sílaba tônica é lis. Também. A sílaba tônica é bem. Salvação. A sílaba tônica é são. Renascer. A sílaba tônica é ser. Ok? Aí temos aqui palavras paroxítonas. Vamos ver alguns exemplos. Banana, lápis e cachorro. Já sabemos que palavras paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica está na penúltima posição, certo? É a penúltima sílaba. Então, a palavra banana, a sílaba tônica é esse na. Só que observem que existem 2 na palavra banana, mas a tônica é a do meio, tá bom? É o na que está entre as sílabas ba e o na. É a penúltima. A palavra lápis, temos aí a sílaba tônica lá. E em cachorro, a sílaba tônica é quem? Chor, tá? Banana, lápis e cachorro. São palavras cujas sílabas tônicas são classificadas em paroxítonas. Por que elas são paroxítonas? Porque a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Aí temos aqui palavras proparoxítonas, tá bom? Palavras proparoxítonas. Vamos ver os exemplos. Lâmpada, símbolo e árvore, tá? Observem que estas palavras, todas elas são acentuadas. Turma, lembrem-se de uma coisa. Toda palavra proparoxítona, ela é acentuada, tá bom? A sílaba tônica das palavras
proparoxítonas são aquelas em que a sílaba está na antepenúltima sílaba, tá bom? Nós chamamos de sílaba tônica proparoxítona aquela em que a sílaba mais forte é a antepenúltima, ok? Então, qual é a sílaba tônica da palavra lâmpada? Lã, sílaba tônica de símbolo. Sim, e sílaba tônica de árvore? Ar. Observem que as sílabas tônicas destas palavras estão acentuadas e elas são classificadas em proparoxítonas, porque estão na antepenúltima sílaba.